eu notei, né, recentemente, a galera comentando, vi muita gente reclamando realmente pela queda de rendimento do Flamengo, né? Depois, principalmente das mudanças. Óbvio, tirou simplesmente os dois melhores jogadores, os caras que estavam comandando as ações com e sem bola do Flamengo. Tanto o De La Cruz quanto o Bruno Henrique eram os caras que subiam para pressionar a marcação. O De La Cruz, inclusive, cara, a gente tem que abrir um parênteses para falar desse cara. O Alan comentou a questão de ele ser uma formiguinha, corre o tempo todo. Primeiro, quando a gente contratou ele, muita gente falava, estamos contratando um jogador bichado. Se isso é ser bichado, meu irmão, eu quero saber o que é um jogador inteiro. Porque o maluco está correndo o jogo todo. Já começa por aí. Segundo, aí eu vou discordar de Rodrigo Bigode. Vamos lá. Ontem ele falou, porra, e, ó, assim, discordando com o maior respeito, obviamente. Amanhã a gente pode debater sobre isso também. Pelo seguinte, ele falou que falta coerência do Tite. Ele falou, não, tá faltando coerência, não sei o quê. O Tite é incoerente. Tá, vamos lá. Vamos fazer, então, um exercício da incoerência dele. Eu gosto do Gerson atualmente? Não. Não tenho nada contra o jogador como um jogador olhando o tempo. Mas agora, o Gerson está voltando de uma lesão. O Gerson não é nem uma lesão, né? É uma operação. O cara foi operado. O cara está um período sem jogar, até voltando no tempo recorde. Mas beleza. Aí o Bigode falou que é incoerente colocar o Gerson. Porra, mas aí eu pergunto ao senhor Rodrigo Bigode, por mais que eu também não queira ver o Gerson, se ele colocou o Gerson jogando fora de casa, voltando no primeiro jogo depois de mó tempão parado, o time empatando em 1-1 contra o Atlético Goianiense, e ele coloca o Gerson, por que cargas d'água o Gerson não seria a escolha do Tite para entrar num jogo que estava 2-0? Até aí tudo bem. Segundo ponto, a questão lá do Vitor Hugo. Eu até concordo que eu acho que em alguns momentos, ontem, por exemplo, eu teria optado pelo Lohan. Eu colocava talvez o Gerson aberto pelo lado esquerdo, o Lohan centralizado. Mas a gente também tem que entender um contexto da partida. O contexto da partida tirou do Tite a provável substituição que ele deveria fazer no segundo tempo, que era a entrada do Luiz Araújo. Cebolinha sai muito cedo. E aí ele queima uma substituição e depois ele fica sem meio o que fazer. Aí tu olha a escalação, se tu pega a escalação, cara, do meio para frente, quem tinha que entrar, entrou. O único que não teve ali a oportunidade foi o Lohan. O Alan, o Bigode falou, porra, o Alan nem parecia estar tão cansado. Eu via ele falando na live ontem, porra, irmão, o gol do São Paulo sai porque o Alan marca o maluco a 3 quilômetros de distância, porque ele não chega no cara. Ele já estava exausto. O maluco não joga como titular há quanto tempo? Não dá para querer falar que a mudança do Alan... Cara, é difícil. Você se coloca... E aí, por isso que a reflexão que você falou, Alan, é importante. É muito fácil. O time... Cara, ontem o time estava 1-0, o time estava pressionando em cima. Fez o 2-0, o Flamengo continuou pressionando em cima, cara. Esse não é o Flamengo que você quer ver? É o Flamengo que eu olhei assim e falei, caraca, os últimos 4 jogos realmente estava ruim. O jogo contra o Atlético Goianiense a gente reclamou do ritmo. O jogo contra o Palestino a gente reclamou do ritmo. Tudo a gente reclama do ritmo. Aí ontem o ritmo foi frenético. Caralho, o Flamengo a milhão. No primeiro tempo teve sua dificuldade, um São Paulo mais bem encaixado, conseguindo roubar algumas bolas em alguns erros. Mas quando o Flamengo cresce, o coletivo começa a funcionar, o time começa a encontrar o De La Cruz, os jogadores começam a acertar os passes, aí não tem o acerto. A gente olha sempre na perspectiva do que está errado. Aí o Tite mexe, porque ele tinha que mexer. Aí percebam, quando o Tite demora a mexer porque o time está mal, a gente reclama que ele demorou a mexer. Mas quando ele mexe com 30 minutos do segundo tempo, num time que estava cansado, o Bruno Henrique correu de botar a língua para fora. O De La Cruz não conseguia mais andar, dava para ver ele mancando. Ele estava mancando no segundo tempo, de cansado. Aí, quando ele mexe por uma questão de necessidade, a gente reclama porque ele mexeu onde não tinha que mexer. Gente, aí a frase que o Bigode pediu para o Tite, hoje eu peço para o Bigode, faltou um pouco de coerência. Talvez tenha faltado um pouco de coerência para o Tite ao deixar o Matheus Gonçalves em casa, porque a gente já viu o Vitor Hugo jogar na direita, o Vitor Hugo jogar no meio, o Vitor Hugo ontem entrou na esquerda, irmão.
e o Matheus Gonçalves, que é especialista em jogar dos dois lados, o Tite manda para casa do caralho. Manda, eu vi aí no Twitter, ele vai voltar para a base? Tu vai voltar o moleque para a base. Tu tirou o moleque do Bragantino para voltar para a base. Se isso for verdade, tem um erro assim grosseiro. E logo o Tite, que para mim é um puta de um gestor de elenco. Mas assim, não tô querendo tirar, como o Renan disse, eu não tô querendo empurrar a minha verdade goela abaixo do bigode, não. Muito pelo contrário. Eu quero trazer apenas um contraponto. Sabe por quê, cara? Ultimamente eu tenho visto, e talvez a gente fique muito. Tem uma tendência a olhar o jogo de uma forma diferente quando você está trabalhando para o jogo. Trabalhar para o jogo é fazer a live do jogo. Ontem o Bigode narrou, ontem o Arthur estava no jogo, ontem o Renan teve o pós-jogo, e eu, irmão, eu estava com a mão direita no saco aqui, ó, coça, e coça, e coça, e eu pude, pela primeira vez em muito tempo, apreciar o jogo. E eu olhei e falei, caraca, hoje dá para tirar muito mais coisa positiva do que negativa, mano. O Flamengo falhou? O Flamengo falhou. O Flamengo fraquejou? O Flamengo fraquejou. Mas, caraca, se o Tite soubesse que todo mundo que ele ia mexer ia entrar mal, pô, irmão, talvez aí a gente poderia ter um time muito melhor, porque aí o cara teria uma bola de cristal e nunca cometeria nenhum tipo de erro. Não estou aqui querendo passar pano para o Tite. Eu acho um erro deixar o Matheus Gonçalves de fora. Para mim, eu teria entrado com o Lohan. Eu acho que o Lohan tem entrado muito bem. Mas pedir coerência do Tite em colocar o Gerson, sabendo que o Gerson vai entrar independente do momento, é o Tite, gente. Ontem o Gerson entra e bota a braçadeira de capitão. O Gerson é o capitão dele, pô. O Tite é apaixonado pelo Gerson. Aí tu quer... Aí entra a avaliação do Alan, de se colocar no lugar do próximo. Bigode, o que você quer do Tite não é o que o Tite vai te entregar. E quem concorda, tá tudo certo, talvez vocês devam dar um passo atrás com a expectativa de vocês, gente. A expectativa de vocês está levando talvez para uma direção errada. Vocês estão achando que o Tite vai ser, porra, caralho, 4-5-0 todo jogo? Ontem, com 2-0, o Flamengo martelou, continuou em cima. 15 minutos finais, não recuou. O time que recua, ele fecha em 2 linhas de 4, galera. Fechadinha. Igual o Palmeiras quando faz um gol, tá ligado? Palmeiras faz um gol, faz 2 linhas de 4 e bola no Rony. E bola no Rony. Bola no Rony. O Flamengo nem se armar para defender, se defende, gente. Ontem o que aconteceu foi um adversário precisando do resultado jogar o outro para trás. Isso é natural do futebol. Quem assistiu a Champions League ontem, 4 horas da tarde, viu que o Real Madrid meio que dominou o primeiro tempo. No segundo tempo, foi o Real Madrid que recuou para o City ou foi o City que empurrou o Real Madrid para o campo deles? Então, assim, tem algumas coisas que eu comecei a reparar ontem, eu comecei a dar uma modificada na minha visão e eu acho que eu realmente também tenho que me colocar no lugar de abaixar minha expectativa com o Tite para tentar não deixar ele me surpreender, mas talvez para deixar mais equalizado, Renan, no que ele pode me proporcionar agora, do que ele pode me proporcionar daqui a 2 anos. Eu talvez esteja pensando com a cabeça do que eu quero há 2 anos. Mas, irmão, não vai ser agora. A gente está achando que é o Flamengo de 2019, de 2022. Mas, galera, é o Flamengo de 2023 que não ganhou porra nenhuma. O primeiro título que a gente ganhou agora foi o Carioquinha. Tá ligado? Então, assim, eu vou permitir que o Tite me surpreenda e eu vou me permitir abaixar as minhas expectativas também.